E aí eu queria justamente explorar isso, né? Naquela época, pô, 2008, né? A gente vê hoje empresas que não tem nem não tem nem um data lake, não tem nada organizado ali, né? Tá tudo, seus dados jogados. Naquela época, como vocês faziam para, sei lá, igual você comentou agora, né? Como vocês faziam para organizar, né? Ou como vocês vendiam? Vocês só vendiam a solução para empresas que já tinham isso minimamente estruturado? Ou vocês faziam uma consultoria para estruturar isso, para depois gerar valor? Como que era essa questão? A gente fez uma mistura, né? A gente fez um pedaço que hoje em dia assim, tem ferramentas, inclusive a Semantics, que é uma das empresas que acelera bastante isso, que assim, coletar dados de várias fontes diferentes e organizar é bem complexo, né? Então já tem uma parte hoje em dia tem ferramentas ETF, para né? ETL, né? Então tem toda essa parte de integração de dados mais facilitadas hoje em dia. Mas naquela época o que a gente fazia era na mão mesmo, né? Só que a gente fazia na mão, fazia scripts e tudo mais de coleta de dados. A gente ia nas fontes, na fonte A, fonte B, fonte C. A gente montava coleta desses dados. A gente sabia dessa separação, como a gente comentou. Eu trago desse mundo do operacional, jogo para o mundo que a gente chamava, né, na época de stage, né, que é a pegada de BI, né? Que está ali de uma certa forma fora do transacional e estruturado. Ele está meio. Hoje a gente fala data lake, né? Que é o dado que eu joguei. Eu joguei o dado lá. Desestruturado, não estruturado mesmo. Ele é estruturado porque ele veio estruturado porque era um banco de dados, mas ele está lá ainda sem eu organizar ele do ponto de vista pro meu objetivo final, né? Ele está do jeito que ele veio, só que aí eu paro de encher o saco do sim, de pesar a estrutura eu vou de operação. No meu parquinho aqui, eu trago para cá e começo a brincar no meu parquinho. Tem um peso grande de fazer essas coletas e tal. E tem técnicas também, né? Porque ao invés de você ficar copiando o dado toda vez, né? Você copia e depois você só pega o que mudou, né? Esses aprendizados você vai tendo, né? Para poder garantir uma qualidade e eficiência boa do processo todo, né? Aí eu trabalhei com esse dado lá, tá paradão lá, uma cópia das informações. E aí a gente criava justamente uma camada de organização dessa bagunça aqui, né? Porque tem, né? E aí um dos problemas que você falou de organização é essa. Às vezes as empresas têm vários sistemas diferentes, às vezes lidando, né? Tem cliente lá no saque, tem cliente no contas a pagar, tem cliente lá no sistema onde coletor origem do dado. Então, assim, tem do lead, né? Então você tem cliente espalhado por um monte e cada um deles tem uma informação interessante sobre o cliente. Então essa visão única do cliente é uma coisa que muitas empresas, cliente, produto, paciente, investidor, qualquer coisa que você queira, é sempre uma coisa que é onde eles têm um desafio muito grande de organizar. Então, além de ser em fontes diferentes de dados, a visão única também é bem complicada, porque é a partir dali que você começa a ter um monte de informação bacana que você pode extrair, né? Que você começa a olhar uma visão 360 do cliente, né? Pô, ele é um cliente fiel, que está comprando sempre, nunca reclamou. Quando ele liga para... Até atendimento, né? Quando o cara liga para fazer uma reclamação, esse cara nunca reclamou, nunca devolveu nada na vida. Pô, o atendimento dele deve ser... Vamos fazer um atendimento mais vivo. Aquele cara que só está devolvendo, cara, tem uma coisa esquisita ali, né? Ele compra e devolve, tem uma coisa estranha lá, ele deve estar... Pode ser fraude, né? Pode ser fraude, entendeu? Ou até mesmo com caso de fraude, o processo de compra. Como é que é o processo de compra, né? O processo de compra, quem faz... compra tradicional, vai lá, entra uma vez, você já viu que ele veio, você viu quando ele volta, navegou aqui, navegou ali, então o processo de decisão é um processo mais demorado. Aí o fraudador é aquele cara que entra, já compra o celular, em 2 segundos o cara já comprou, já saiu com o negócio, ele está num lugar e o pedido dele vai para outro. Tem um comportamento médio. Tem uns comportamentos fora do padrão. Jogada, né? Então, quando você consolida, fala da jornada do cliente, você fala, esse cara aqui eu já sei quem ele é, como é que ele se... Aí você começa a ter... Então, isso já é uma inteligência por si só, tá? Já é uma coisa bacana de se ter. E aí depois você continua derivando. Eu trabalhei um bom tempo no mercado de seguro, né? E tinha um problema muito grande essa coisa da visão única, porque eu particularmente trabalhei numa seguradora que era multilinha, né? Então ela tinha todas as linhas de seguro. E aí você tinha lá aquele cara, você pode ter um cara que tem, sei lá, vou chutar aqui, 5 milhões de investido dentro da área de investimento, e o cara tá ligando ali para pedir um serviço de reboque, de guincho, porque ele tá enguiçado e tá, sei lá, mais do que a franquia de distância. Cara, se você consegue ver que aquele cara, a importância daquele cara para a empresa, você entrega um pouco mais do que a franquia para ele.
Se o cara tá te ligando para pedir um reparo no ventilador de teto, sei lá, aí você se entende qual é a dinâmica, qual é a importância dele para a empresa, você também vai fazer, de repente, um atendimento um pouco mais especializado. Isso hoje eu acho que é um negócio que é bem mais claro, sabe? Assim, essa informação, ela tá... Esse tema, ele tá muito... Ele tá muito claro. Todo mundo adotou isso. Isso, todo mundo já abraçou essa ideia. Tipo, dado é importante, dado é o novo petróleo, principalmente o próprio processo de venda. Você falou de fraude, mas tem o próprio processo de venda para construção. Hotelaria, né? Hotelaria, viagem. Hoje em dia você vai comprar passagem aérea, se você sentar no meio é mais barato do que você sentar na ponta, perto do banheiro, e se comprar 3 dias antes da viagem. Tem leilão, o cara te faz oferta, tipo, você fala pra você fazer uma oferta no assento. Exato. Antigamente não era assim. Os caras foram aprendendo que, né? Que funcionava. Tem gente que não gosta de comprar no meio, né? Tipo, é óbvio, né? Mas sim. assim... mas olhando para os dados é que o negócio acaba nascendo, né? Aí eu fico pensando o seguinte: naquela época, você enxergava que você teve dificuldade de capacitação, assim, porque quando você entrega uma tecnologia, né? Isso acontece muito no mercado de startup, né? Porque quando você, em geral, apresenta algo que vai disruptar alguma coisa, né? Eu sei que naquela época já estavam vindo tecnologias, aí pode ser que seja isso tenha apoiado o processo na época, mas a pergunta é quanto o mercado estava maduro para comprar o que vocês tinham para oferecer, assim, quantas dificuldades você enfrentou em termos de maturidade, capacitação, porque eu imagino que naquela época não tenha sido fácil falar desse assunto. Até que a gente brincava, parece que a gente está vendendo seringa usada, né, cara? Ninguém quer comprar. Era difícil, cara. Era muito difícil, realmente, assim, até provar, né? A gente tinha que, assim, na verdade, assim, a gente conseguiu aí vir essa parte de relacionamento, né? Então, conversar com alguns clientes que já teve contato no passado e que eles, tipo, tá bom, vai, vou dar uma chance. Vamos dar essa chance para esses caras aí. Esses caras estão inventando umas coisas esquisitas, talvez desse. E aí você mostra o resultado. Quando você mostra o resultado, aí fica aquela coisa. Por isso que muitas empresas, né, falam, putz, consegui o meu primeiro cliente, né, um ou dois clientes que vão mostrar que a minha tese é verdadeira ali, que funciona, né, acho que é um grande passo. E a gente teve, né, assim, por conta dos relacionamentos, a gente teve, né, passados e percebeu que é importantíssimo, né, um cliente que pula junto com a gente, adotou, né. Aí você faz aquela coisa, oferece mais barato e tudo mais, o cara compra, depois você vai aprendendo junto com ele vai ajudando você a construir o seu produto melhor. Vai produtizando. Vai produtizando e tudo mais. E aí vai ajustando. E principalmente essa parte, né? Às vezes você tem muitas ideias mirabolantes, você fala, cara, isso aqui eu não vou por aqui agora, porque o cara nem tá dando bola para isso, né? E aqui ele tá querendo que eu ajude a fazer, aí você vai melhorando, né?